O Santander trouxe a apresentação dos resultados do quarto trimestre do ano de 2024 e com ela, apenas no dia 5 de fevereiro de 2025, as ações deram um salto de valorização, chegando a passar os 6% apenas nesse dia. E qual foi a motivação de toda essa alta? Claro, lucros decolando 75%, batendo 3,9 bilhões de reais apenas no quarto trimestre. E é claro, muito acima do esperado pelo mercado, o que fez com que o banco alcançasse uma lucratividade total de 13,8 bilhões de reais apenas no exercício social do ano passado. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o nosso quadro Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu faço o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto. Tudo isso aqui avaliando os últimos resultados do quarto trimestre do ano de 2024. E vamos entender a situação do Banco Santander, se ela melhorou ou piorou, confrontando com as notícias recentes, fatos relevantes, quando o banco paga dividendos. E é claro, se o momento é favorável para investir nas ações do banco, de acordo com a análise técnica. Além de confrontar as análises de mercado, considerando a análise fundamentalista, a política de dividendos da empresa e também as projeções e preço-teto do ativo virtual, sendo que neste vídeo eu vou buscar responder também a pergunta que sempre tem nos comentários. Qual ação investir agora? SAMB 3, SAMB 4 ou SAMB 11? E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro que vamos começar esse vídeo pela parte mais importante dele, ou seja, entendendo a apresentação dos resultados, porque sem isso fica impossível compreender se o Banco Santander é ou não é um bom investimento. E aqui é importante lembrar que o Santander é um banco espanhol que foi fundado no ano de 1857 e que chegou ao Brasil em 1957, ou seja, 100 anos depois, sendo ele o terceiro maior banco privado do país e possui mais de 1.700 agências espalhadas pelo território nacional. O banco fornece seus serviços especialmente para pessoas físicas, que representam cerca de metade da carteira atual do Banco Santander, mas também para grandes empresas, que representam praticamente um terço. O restante fica dividido entre pequenas e médias empresas e para financiamento de consumo. E é importante citar também que os principais produtos são cartão de crédito, consignados, crédito imobiliário e o fornecimento de capital de giro para as empresas. Apenas para se ter uma ideia, o lucro do banco no ano de 2012 foi de 6,6 bilhões de reais e agora, no ano de 2024, alcançou a marca de 13,9 bilhões de reais, ou seja, um crescimento médio de 6,7% ao ano, sendo que foi impactado recentemente, na virada de 2022 para 2023, com uma grande inadimplência, vindo exatamente do mega calote da Americanas, que afetou diversas empresas e bancos também. Os principais foram o Santander e o Bradesco. E talvez o Banco Santander seja um dos principais bancos que vão apresentar uma grande oportunidade de ter dividendos e também valorização das ações. Afinal, como eu venho falando aqui no Ativo Virtual, o banco tem crescido muito forte, muito acima inclusive do Banco Bradesco, e apresentando resultados crescentes e consistentes também, como esse lucro de 3,9 bilhões de reais, com um crescimento de 5,2% trimestre contra trimestre e, pasmem, praticamente 75% na comparação ano contra ano. E como eu mencionei, é um banco que está em recuperação da qualidade da sua carteira de crédito, onde eu já trouxe aqui no Fique Preparado dos outros trimestres que as novas safras realmente tinham diminuído a inadimplência, melhorando a qualidade da carteira de crédito do Banco Santander. E a saúde do banco fica cada vez mais clara, observando aqui o ROAE de 17,6%, ou seja, um crescimento de 0,6 ponto percentual na comparação trimestral e 5,3 pontos percentuais na comparação ano contra ano. Pessoal, isso aqui é um crescimento fantástico, até porque, explicando para quem não conhece esse indicador, que talvez seja o mais importante para um banco. Ele significa, na sigla em inglês, Return on Average Equity, que é o retorno sobre patrimônio médio. Basicamente, é um indicador financeiro que mede o desempenho de uma empresa com base no seu patrimônio líquido médio em circulação entre os acionistas. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, não é semelhante o ROI? Sim, é muito semelhante. É uma versão ajustada do Return on Equity, que é o ROE, ou seja, o ROI. E ele também se refere à performance da empresa dentro de um ano fiscal. Aqui nos destaques, o próprio Banco Santander já traz. A margem financeira cresceu 5% na comparação trimestral e 16% na comparação ano contra ano. As comissões, 3% na trimestral e 10% na comparação ano contra ano. Ou seja, ele está apresentando retornos e crescimento também impressionantes em apenas 3 meses. Mas quando comparados ao que o banco está conseguindo crescer e melhorar,
ou seja, voltar ao seu auge, que foi no ano de 2021, ele realmente está indo muito bem nessa tarefa. No destaque do próprio banco, ele traz crescimento consistente com aumento do spread, comissões expandindo com diversificação do portfólio, claro, afinal, está construindo uma operação mais sólida e resiliente. Vimos isso ao longo do ano de 2024 inteiro, e é óbvio que a apresentação do banco foi marcada com uma grande celebração. De uma maneira muito resumida, quando a gente olha o valor que o banco ganha nas movimentações com os clientes, o número aumentou em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2023. Esse movimento, sem dúvida nenhuma, é explicado por uma retomada nos níveis de risco da carteira de crédito do banco, até porque ele está buscando clientes que precisam de produtos com taxas mais altas. Mas atenção, os gastos também aumentaram. Não muito diferente do que vem acontecendo com a maioria dos bancos, até porque a inadimplência aumentou para todos. Vimos isso no Banco do Brasil, inclusive, e assim que o banco trouxer os resultados do quarto trimestre, eu também vou trazer um Fique Preparado sobre ele. Os gastos aumentaram 5% na comparação trimestral e 3% na comparação ano contra ano. Ou seja, o resultado anual ainda ficou muito eficiente se comparado à maioria dos bancos. Os gastos crescem abaixo da inflação no período. Destaque esse importantíssimo que o banco fez e que poucos investidores, pessoas físicas, prestam atenção nisto aqui. É importante sempre cruzar essas informações com elementos que estão dentro da nossa economia. Assim, fica mais fácil de compreender quanto que um determinado banco ou até mesmo uma empresa está sendo lucrativa ou rentável. O índice de eficiência do banco caiu 0,8 ponto percentual na comparação trimestre contra trimestre e excelentes 5 pontos percentuais de queda na comparação ano contra ano, se tornando o melhor índice de eficiência dos últimos 2 anos do Banco Santander. E aí talvez você esteja na dúvida, mas Alex, se está caindo então o resultado foi ruim, por que foi o melhor nos últimos 2 anos? E a resposta aqui é muito simples. O índice de eficiência operacional, ele é uma métrica que avalia a eficiência com que uma empresa utiliza os seus recursos para produzir bens ou serviços. E ele é calculado comparando a produção real da empresa com seus recursos de entrada. Então, de maneira simples, é a mera divisão de despesas pelas receitas. Então, se o número cai, significa que a despesa está sendo menor ou as receitas estão sendo maiores, ou até mesmo uma combinação dos dois. E é exatamente isso que estamos vendo aqui. Lembrando que o Banco Santander, ele tem investido muito na captação de clientes para o seu segmento Select, e os negócios estratégicos estão dando muito certo, inclusive o crescimento do cartão de crédito, com apoio às pequenas e médias empresas, inclusive com as maquininhas de cartão de crédito, além do plano de expansão de captações, considerando tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas também. Na distribuição da carteira de crédito e captações do banco, certamente o ponto mais importante aqui ficou para pessoa física, com crescimento de 1,5% na comparação trimestral e 6,2% na comparação ano contra ano, ou seja, dezembro de 2024 contra dezembro de 2023. Afinal, é a visão acumulada do ano. Financiamento de consumo crescendo 19%, pequenas e médias empresas crescendo 13,7%, mas grandes empresas caindo 3%. Embora nos últimos 3 meses o banco aumentou 1,2%. As captações com clientes cresceram 2,9% na comparação ano contra ano e no trimestral 0,7%. O destaque no trimestral realmente ficou para os depósitos à vista, crescendo 5,3%. A poupança crescendo 0,5%, mas os depósitos a prazo, que tem a maior representatividade aqui, caiu 0,9% na comparação trimestral, embora cresceu forte, 4,8% na comparação ano contra ano. Já nas receitas, clientes crescendo 5,9% na comparação trimestral e 13,7% na anual, observando que as comissões também estão com um crescimento muito razoável, de 10,01%. Isso no anual. No trimestral, o banco conseguiu incríveis 3,4%. Com destaque para cartões de crédito, cresceu 18,8% na comparação anual, operações de crédito 11,3% e conta corrente, que também é muito representativa, com crescimento de 9,2%, todos no anual. E sabe a melhor parte disso? É justamente o spread bancário, que é como o banco realmente ganha dinheiro, essencialmente com uma captação mais barata em relação ao custo do crédito que ele consegue oferecer para o mercado e tem boa penetração nele. Em palavras simples, é tomar dinheiro com baixas taxas e emprestá-lo com taxas mais elevadas. E essa diferença acaba trazendo para o banco grandes ganhos. No quarto trimestre de 2024, o spread foi de praticamente 10,5%. E é claro, sobre o resultado de um banco, a gente tem que falar sobre a inadimplência, além do custo do crédito que eu acabei de mencionar. E nesse quesito, o Banco Santander não decepcionou novamente. A despesa com os PDDs veio caindo lentamente e a recuperação de crédito se manteve praticamente estável o ano todo. No entanto, o custo do crédito caiu para 3,5%
sendo que teve início há um ano atrás de 4%. A inadimplência acima de 90 dias, que é aquela mais complicada para os bancos, porque significa basicamente que ele vai tomar calote, ficou com 4,3% para pessoa física, 3,2% no total e 1,6% para pessoa jurídica. Claramente, pessoa física aqui sendo o maior problema para o banco, mas também é importante lembrar que pessoa física faz parte da estratégia do Banco Santander. Então, não é possível eliminar esse risco aqui do negócio, porque faz parte dele. Ainda assim, as despesas aumentaram 4,8% na comparação trimestral e 2,8% na comparação ano contra ano. Ou seja, mais recentemente, o banco teve mais despesas. Então, de maneira muito resumida, o banco atingiu um lucro recorrente de 3,85 bilhões de reais. Isso no quarto trimestre, alcançando os 13,8 bilhões de reais no exercício social do ano de 2024. E ainda por cima, marcou o ROAE em 17,6%. Nessa matéria mesmo, ela traz que o Banco Santander cansou de ficar para trás na corrida dos balanços dos bancões e, após largar na frente da agenda de resultados do quarto trimestre do ano de 2024, acabou de dar mais um passo concreto em direção à sua recuperação, realmente querendo tomar o protagonismo do mercado, justamente com todas as oportunidades que estão relacionadas a esse banco aqui. A Bloomberg previa um lucro médio de 3,72 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano de 2024, ou seja, o banco superou razoavelmente as expectativas do mercado. E vamos entender então o que está acontecendo com as ações Symbiose, aqui na periodicidade primeiro diária, porque cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. Meu objetivo aqui é apenas mostrar o dia da apresentação do Banco Santander. Notem, como eu sempre trago aqui no canal, as apresentações, ou seja, os dias em que as empresas entregam seus resultados para o mercado a avaliar, sempre trazem, ou pelo menos quase sempre trazem, fortes oscilações no mercado. Ainda mais com resultados como foi do Banco Santander. Reparem só essa barra no gráfico de volume, muito superior às demais, e ainda por cima com um salto, formando esse gap de alta aqui das cotações do Banco Santander para as ações Symbiose, em 6,20% após o fechamento. Mas, se considerarmos o fechamento do pregão anterior até a máxima do candle do dia 5 de fevereiro, a alta foi de 7,17%. E apenas no fim do dia é que caiu um pouco e foi para os 6,20%. Mas o tempo gráfico que interessa para a gente mesmo é o semanal. Afinal, é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse caso, cada vela dessa equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E por que esse é o gráfico mais indicado nesse vídeo aqui? Porque ele atende justamente a necessidade de quem quer investir para o longo prazo. E nesse cenário, podemos ver claramente, o banco veio numa lateralização dos seus preços já há muito tempo. O último recorde de cotações do banco foi no dia 18 de dezembro de 2023, em que as cotações chegaram até os R$ 32,48. Praticamente a linha de resistência de preços mais relevante na minha avaliação que eu já havia trazido para a nossa comunidade, dos R$ 32,49. Enfraqueceu muito o cenário do banco porque ele chegou a perder essa linha de suporte de preços nos R$ 25,91. No entanto, com a recuperação do banco e a apresentação dos bons resultados e pagamento de dividendos, o banco conseguiu superar essa resistência de preços porque as cotações vieram abaixo da linha de suporte, então ela se tornou uma linha de resistência. Então ela superou essa resistência, fechando a semana com um resultado excelente. Agora, é esperado que o banco faça um movimento de alta e depois tente descansar depois desse forte movimento, ou seja, até para formar aqui algo que seria semelhante a um pivô de alta para vir ameaçar os R$ 30,68. Voltando novamente para essa área de consolidação aqui dos preços do Banco Santander. Mas notem, ele tem um potencial muito superior a esse que temos visto mais recentemente. Apesar desse ser um gráfico ajustado, observem que a semana do dia 30 de dezembro de 2019 foi realmente o auge do banco, em que ele atingiu uma cotação máxima de R$ 51,58. Claro, precisa descontar os dividendos que foram feitos ao longo desse tempo, como eu expliquei, é um gráfico ajustado, mas mesmo assim, estamos falando de uma ação que está por volta dos R$ 27 atualmente. Observando os indicadores do banco, com o Symbiose ainda está desvalorizando 5,5% nos últimos 12 meses, com o PL interessantíssimo de 8,21, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Analogamente, se a relação de mercado continuasse a mesma sobre os lucros dos últimos 12 meses, significaria dizer que o banco consegue pagar tudo que ele vale na Bolsa de Valores em pouco mais de 8 anos. O PVP do banco mostra claramente que ele está 14
14% mais barato do que ele vale no papel, ou seja, o valor patrimonial, com dividend yield de 6,31%, mas já adianto, nas projeções do ativo virtual, esse dividend yield vai ser maior no ano de 2025. Sendo que atualmente o Banco Santander, com as ações SAMB11, estão aqui com dividend yield médio dos últimos 5 anos de 6,80%, e costumeiramente o Santander paga nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano. Ficou na dúvida de qual ação comprar, SAMB3, SAMB4 ou SAMB11? Eu vou explicar aqui qual é a diferença de cada uma e qual está mais descontada, pelo menos relativamente. Afinal, as ações SAMB3 são as ações ordinárias, que dão direito a voto. Já as ações SAMB4 são as ações preferenciais, ou seja, tem a preferência no pagamento dos dividendos. E sim, realmente o Banco Santander paga 10% a mais de dividendos para as ações SAMB4 em relação às ações SAMB3. Já as ações SAMB11 são as ações Unit, que equivale a dizer que quando você compra uma ação SAMB11, na verdade você está levando uma ação SAMB3 mais uma ação SAMB4. Sim, é um conjunto de ações. E é por isso também que as cotações são mais elevadas, para compensar a aquisição de duas ações quando você compra uma. E aí, quais são as questões aqui? Bem, todas as ações do Banco Santander têm 100% de tag along. Já as ações SAMB3, elas têm a menor liquidez no mercado, mais indicada para quem está começando e não tem grandes aportes para fazer. Afinal, ela tem uma liquidez média diária de cerca de R$ 1,5 milhão. Já as ações SAMB4, cerca de 2 a 3 milhões. E SAMB11, aí sim, é para quem está mais avançado, comprando mais ações e também buscando alavancar a rentabilidade da carteira através de aluguel de ações, a termo ou até mesmo dividendos sintéticos, porque a liquidez média diária de SAMB11 passa dos R$ 70 milhões. Sendo que esse é um assunto que nós falamos muito lá no grupo VIP do Ativo Virtual. E é claro que você sabe que aqui no Ativo Virtual tem o grupo VIP, tanto para ações quanto opções e até mesmo o grupo Premium. E recentemente aqui no grupo de ações trouxemos vários estudos que estão dando excelentes resultados. Tivemos esse aqui da Copel, que saiu uma atualização recentemente de um estudo que foi feito no dia 12 de janeiro. E com base nesse estudo, as ações já valorizaram 11,53%. Sendo que nesses estudos tem inclusive as perspectivas de valorização futura. E a nossa pimentinha do grupo de ações está dando muita alegria. A Azevedo e Travassos já está trazendo um ganho de 43% na valorização das ações AZEV4. Sem falar o grupo de opções, que constantemente trazemos aqui dividendos sintéticos, ou seja, pagamento de dividendos adicionais para turbinar o seu pagamento de dividendos, podendo acontecer todos os meses e vai depender apenas de você. Nesse caso aqui, o mais recente foi da CEMIG, trazendo de 4 a 6 centavos por ação. Mas se você estiver buscando prêmios mais gordos, também tem o da Vale, que está trazendo ganhos de 53 centavos até 60 centavos por ação, vale 3. Sem falar que quem está no grupo Premium, além de ter o chat aberto e acesso também ao nosso grupo de WhatsApp, tem acesso a esse curso aqui, que sozinho ele vale mais de R$ 1.200 no mercado, justamente ensinando sobre dividendos sintéticos, o que você precisa saber e como se proteger, inclusive para poder pagar facilmente a assinatura do próprio grupo Premium, além dos cursos de ações e opções que estão disponíveis para todos os assinantes de todos os grupos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Mas é um fato que as ações SAMB3 nesse momento estão mais descontadas de acordo com os indicadores. O PL de SAMB3 é muito mais descontado, assim como o PVP, mostrando que as ações SAMB3 estão 19% mais baratas do que o valor patrimonial. Já as ações SAMB11, 14% e as ações SAMB4, 10%. Então vamos colocar assim, quem está investindo agora e tem interesse de comprar as ações do Banco Santander, ou seja, já fez o seu due diligence, em outras palavras, estudou sobre o banco e compreendeu que ele faz sentido na sua própria carteira. As ações SAMB3 realmente são mais interessantes para quem está começando agora. Porém, para quem já está operando para receber dividendos sintéticos e fazendo aportes maiores, SAMB11 acaba sendo a melhor opção, porque tem mais liquidez. E vamos agora às projeções e preço teto do ativo virtual já revisadas. O objetivo aqui é entender o que pode acontecer no ano de 2025. Aqui, com lucro projetado de 15,6 bilhões de reais, temos um payout esperado de 55%. Se isso realmente acontecer, então vamos ter um DPA de R$ 2,40. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar na ação vai ser R$ 60,07.
sendo esse o preço teto. Já se você espera 6% por ano, o máximo que você vai poder pagar vai ser R$ 40,05. 8%, R$ 30,04 e o preço teto para 10%, R$ 24,03. Isso porque esse DPA de R$ 2,40 equivale a uma rentabilidade de 8,88%, uma margem de segurança de 8% em 10,92%, sendo que a margem de segurança é a distância entre as cotações atuais e o preço teto de 8%. Isso porque eu estou considerando nesse vídeo a cotação dos R$ 27,08. Mas afinal, o que o mercado está falando do Banco Santander para as ações Sambi11 após o balanço do exercício social do ano de 2024, buscando aqui resultado similar no ano de 2025, de acordo com o próprio presidente da empresa. Nesse sentido, embora os dividendos não sejam de 2 dígitos, o que é semelhante à projeção do ativo virtual, os analistas recomendam ter o papel na carteira. A própria XP Investimentos tem recomendação de compra para as ações do Banco Santander, com Sambi11, com preço-alvo de R$ 35, ou seja, uma alta potencial de 28,77%. Lembrando que o pregão da terça-feira, dia 4, as ações encerraram nos R$ 27,18. Isso de acordo com a matéria, mas como constatamos lá no TradingView, foi de R$ 27,08. Aqui também tem um erro de grafia, porque está dizendo fim de 2024, quanto deveria ser 2025. Já o Bradesco BBI mantém a recomendação de compra dos papéis do Santander com preço-alvo nos R$ 35, representando uma alta potencial de valorização de 41,1% de acordo com o último fechamento, ou seja, dos R$ 27,08. A Levante também tem a recomendação de compra com preço-alvo de R$ 32 para o fim do ano de 2025, o que aqui está correto, alta de 17,73%. E a BB Investimentos também tem recomendação de compra com preço-alvo nos R$ 34 e crescimento, ou seja, valorização potencial de 25,1%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você espera a respeito do Banco Santander. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.